O Rafael Stachete mandou aqui, ó. Como é a mineração do hélio 3? Ele é gasoso e está nos poros das rochas lunares, certo? Como funciona o equipamento que fará essa mineração? Isso aqui é uma parada interessante que... vamos falar disso. Hélio 3, a gente está falando basicamente de geração de energia. Isso aí. Né? O hélio 3, qual que é a importância do hélio 3? O único tipo, pessoal, de energia totalmente limpa que a gente tem hoje é a fusão nuclear. Não é a eólica. A eólica dá um monte de problema. A energia eólica, para você ter uma ideia, aquelas hélices gigantes, elas estão causando um problema, elas estão desviando rota de migração de aves. Entendi. Porque muitas aves estavam morrendo por causa daquele negócio girando. Uhum. As aves aprenderam que tipo, não posso passar em Fortaleza. Tô brincando, Fortaleza não sei se tem não. Mas lá na Islândia, por exemplo, aconteceu isso. As aves que estavam migrando por ali começaram a morrer. O governo da Islândia teve que tirar essas pás gigantescas. Ah, tá, entendi. Entendeu? Porque tava matando um monte de pássaro. Entendeu? E aí tá mudando a... Aí você vai falar assim, mas que porcaria, mudando a rota de migração. Rota de migração de ave é muito importante porque, para quem não sabe, é a ave que poliniza um determinado lugar. Aí, por exemplo, de repente vai começar a nascer árvore num lugar que não tem nada a ver onde era para nascer. Aí causa um desequilíbrio. É isso que não pode acontecer. Uhum. Eólica é problema, solar é problema, hidrelétrica, nem fala, né? Inunda lá uma região gigantesca. Fissão nuclear, não precisamos nem falar, Chernobyl e tudo mais. Todo tipo de energia, ela tem um grande problema. A fusão, não. Fusão nuclear, para vocês aqui que não sabem, Dr. Octopus, Homem-Aranha, lembra do Homem-Aranha? Aquilo lá é a fusão nuclear. O Dr. Octopus, ele tinha controlado a fusão, lembra que ele vai apresentar lá? Uhum. E aí dá problema. O que o Homem-Aranha faz? Vai lá e puxa a tomada. E aí acabou. Desligou. Só que o negócio grudou nas costas dele, mas desligou ali. Então a fusão é isso. O reator, se ele der problema, é só você puxar ele da tomada. Acabou. Ele não gera resíduo, ele não gera lixo, ele não gera absolutamente nada. Não vaza, não tem nada. Puxou da tomada, ele desligou. E a gente tem, mas o problema, o grande desafio é conseguir fazer a fusão nuclear. É fazer ela de maneira eficiente. Hoje a gente faz, só que a gente gasta 10 de energia e gera 5. Então não compensa. Então não vale a pena fazer. A fusão nuclear... Por que é assim? Porque a gente não tem tecnologia suficiente? Porque a gente não tem o material suficiente? Não tem o material. Tá. Porque o que é a fusão? A fusão é um reator... Ele é como se fosse a gente chama de toros, né? É um negócio redondo assim, que os átomos começam a girar aqui dentro. Uhum. Eles aquecem muito, eles chegam a 100 milhões de graus, pra você ter uma ideia. Meu Deus do céu! A temperatura ali dentro. E vira um plasma, que a gente chama. E dentro desse plasma, um átomo começa a bater com o outro. Uhum. E nesse processo de fusão, que é um átomo bater com o outro, gera energia. Basicamente é isso que vai acontecendo. Só que a gente gasta energia pra cacete pra conseguir fazer isso daí. Entendi. Porque o material que a gente tem, ele não fica estável. Então tem os recordes aí. Se você pegar aí, você vai ver lá, a China chama Segundo Sol Chinês. O Segundo Sol Chinês é um desses reatores. Eles conseguiram 120 milhões de graus, só que por, 7 minutos. Mais do que isso, o processo fica instável. Aí você tem que desligar. Aí desligam ele e tal. Então, o material que a gente usa hoje é o trítio, que é um átomo lá, um pouco parente do hidrogênio e tal, não sei o quê. É esse elemento que está usando, mas não consegue. Aí, aonde que entra o hélio 3? A gente sabe... Tá bom. Obrigado, não tem problema. Tá. A gente sabe que o hélio 3, ele estabilizaria esse processo. Então, se eu jogo o hélio 3 dentro do reator, esse processo fica estabilizado, não dá problema, e aí eu consigo gerar mais energia do que eu estou gastando para fazer. Uhum. Entendeu? Então, basicamente, esse que é o lance do hélio 3. O problema todo é, onde temos hélio 3? Nós temos hélio 3 no núcleo da Terra, e está vazando lá na Groenlândia, olha que interessante, e muito hélio 3 na Lua. Porque... E a gente precisa de muitão? Não precisa. Precisa de muito pouco, na verdade. Com poucos átomos de hélio 3, a gente vai começar a gerar energia. Esses que estão vazando lá na Groenlândia, lá no... Cara, então, a China tava com uma ideia de ir lá tentar explorar esse hélio 3, entendeu? Que tá vazando lá. Não sei em que ponto que tá. Mas o hélio 3 tem muito na Lua, porque a Lua não tem atmosfera, a radiação ultravioleta, o Sol produz muito hélio 3. Entendi. Então, vem pela radiação solar e bate ali nas rochas da Lua e fica ali preso. Entendeu? Fica ali preso o hélio 3 ali. É um átomo, é um elemento, entendeu? Fica ali presinho. Entendi. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente ir na Lua,
pega a rocha. Aliás, primeiro você tem que fazer um mapa, né? Onde tem hélio 3. A China tem esse mapa já. É? A China tem. Então você coloca lá uma maquininha, essa máquina vai pegar a rocha, vai triturar a rocha e vai guardar o hélio 3 nos tubinhos e a gente manda esse tubinho de volta. Parece loucura, né? Eu tive num congresso agora nos Estados Unidos, há um mês atrás, no dia do eclipse da Lua, eu estava lá nos Estados Unidos num congresso. Tive a honra e o prazer de conversar com um astronauta que pisou na Lua. O único cientista que pisou na Lua é um geólogo, ele chama Harrison Schmitt. Maneiro. Ele tem hoje uma empresa chamada Interlune. Depois o Jean pode até colocar aí pra gente, chama Interlune. Esse cara já levantou numa primeira rodada 25 milhões de dólares e agora acho que mais 30 milhões de dólares. É uma das primeiras empresas que vai buscar o hélio 3 na Lua. Então esse cara já tem uma empresa. Não é só essa, não. Tem várias empresas, tá? Tem várias empresas. Tá aí, ó. O futuro da Terra está na nossa órbita, ó. Mas é interessante, legal, muito foda. Mas, pô, não tá vazando lá na Groenlândia? A Groenlândia não é mais fácil de chegar? Cara, então, mas é que a gente não sabe se esse hélio 3, a quantidade que tá vazando, primeiro tem que ver isso, e se ele tá vindo purinho, entendeu? Porque pode ser que ele venha contaminado e aí pode ter algum problema. E também quem disse que os caras vão deixar a gente instalar alguma coisa na Groenlândia, né? É verdade. Alguma usina lá. Mas na Lua a gente não vai instalar usina por enquanto, não. Vamos pegar umas pedrinhas, triturar e dar-lhe. Triturar, trazer pra Terra e usar esse hélio 3. Essa aí é a maquininha dele, ó. Então, pra quem queria saber, esse aí, ó, é o robô dele. Tá vendo? Parece um tratorzinho. Ele é um trator, ele vai, tipo, engolindo, tipo um aspirador de rocha lunar. Uhum. E ali dentro dele é que acontece todo o processo para você poder produzir o hélio 3, tá vendo? Então, esses caras aqui já são pelo menos uns 50 milhões de dólares que eles levantaram já, tá? Para poder pôr esse robozinho aí para funcionar na Lua. Então é um negócio. E não é só eles, não. Tem várias empresas hoje que já estão com essa ideia, são startups, a maior parte delas, para levar a máquina para lá.